Bem, nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre a mobilidade sustentável e os potenciais brasileiros dentro desse programa do NIP, o NIPcast, falando a respeito da sustentabilidade na mobilidade, que tem muito a ver com programas desenvolvidos pelo NIP e com o programa de bioenergia, do qual eu faço parte como doutorando. A ideia é lembrar de que o desenvolvimento sustentável ele não é apenas ambiental, apesar de hoje a questão ambiental ter assumido um protagonismo muito grande pelas questões de aquecimento global. Nós temos sempre que lembrar que se a gente olhar simplesmente para um dos vertentes da questão ambiental e não olhar para a questão econômica e social, dificilmente as soluções que serão implementadas terão efetividade, né? Porque a conta não vai fechar. O que nós vamos explorar um pouquinho aqui hoje são as alternativas dessa questão da sustentabilidade que a gente pode ter no Brasil devido às potenciais particulares que estão ao nosso alcance. A primeira questão é como abordar a questão da sustentabilidade como um todo. É muito importante que a legislação que vai regular a sustentabilidade da mobilidade, ela tenha uma visão ampla e que ela leve em consideração todas as etapas da produção, do uso e do final de vida ou da reciclagem de um veículo. Porque se a gente olhar simplesmente para um ponto específico da vida de um veículo, pode ser que a gente deixe de fora pontos importantes da sustentabilidade, sejam da questão econômica, social ou até a questão ambiental. As legislações no mundo hoje, elas estão muito focadas na parte do uso dos veículos. A gente costuma dizer na gíria que nós estamos falando de olhar o escapamento do veículo e as emissões que saem do escapamento de veículos, sejam emissões de gases de efeito estufa, né? Principalmente o CO2, que é o elemento principal, ou as emissões de poluentes. Estas legislações internacionais, que só trabalham com as emissões de escapamento, recebem um tratamento que a gente chama de tanque à roda, ou seja, a partir do momento que o combustível chega no tanque e o que ele produz quando ele sai do escapamento. Se a gente olhar essa pequena parte do ciclo de uso do veículo como um todo, é lógico que no caso dos veículos com motor de combustão interna que tem escapamento, nós vamos ter emissões, e dependendo do combustível, emissões maiores ou menores. E no caso de veículos elétricos, por exemplo, que não tem nem escapamento, nós não vamos ter emissão nenhuma. Isso não quer dizer que um seja melhor do que o outro, considerando todo o efeito do ciclo de vida. É importante lembrar que hoje, pelas características dos combustíveis fósseis utilizados, mais de 70% das emissões do ciclo de vida como um todo da mobilidade vem da etapa do que a gente chama de uso do veículo. Essa etapa de uso, ela compreende a produção do combustível, tudo que acontece enquanto o combustível é produzido e o uso do veículo. Então nós estamos unindo aquela fase que eu chamei de tanque à roda à situação de poço ao tanque. Tá? Então, a soma dos dois recebe o apelido de poço à roda. E no caso, por exemplo, de veículos com combustíveis alternativos, bioenergia, por exemplo, poderia ser da fazenda à roda, né? Da plantação à roda, porque a origem não é um poço de petróleo, mas sim um outro tipo de origem. Por ter esta etapa, a etapa poço à roda, né? A etapa mais importante hoje nas emissões, nós vamos começar o tratamento um pouco maior do que tanque à roda na legislação, nos limitando a essa etapa. O que não quer dizer que no futuro a gente tenha que levar em consideração tanto a etapa final de descarte e reuso do veículo, das matérias-primas, assim como a produção do veículo. Essa fase de produção do veículo ela pode ser muito importante na questão das emissões. Por exemplo, a gente sabe que
na produção da bateria de veículos elétricos, emite uma grande quantidade de CO2, que não está sendo considerada quando eu falo do posto à roda, mas vai ser considerada na avaliação do ciclo de vida como um todo. Né? Essa avaliação de ciclo de vida como um todo, que recebe o nome aí até popular, um pouco jocoso, de do berço ao túmulo. Né? Vou falar de reciclagem, a gente teria que falar aqui do berço ao renascimento, ou a reencarnação, né? Sei lá, porque ela não para no túmulo, mas de qualquer forma, ela é importante de ser considerada e será considerada nos itens posteriores da legislação. O Brasil já anunciou que a sua legislação de eficiência energética, o Rota 2030, a partir do próximo limite, vai ser uma legislação não só de eficiência energética, mas de eficiência energética e ambiental, levando em consideração a produção de gás de efeito estufa no posto à roda, o que é fundamental, porque se eu olhar só o escapamento do veículo, eu não consigo ver como diferentes energéticos colaboram para essa emissão, já que as emissões ocorrem em pontos diferentes dessa cadeia. Para falar a verdade, para que isso fique mais claro, eu prefiro utilizar uma figura que foi desenvolvida nos Estados Unidos pelo Instituto Argonne, que faz uma separação dos ciclos. Então, o que era simplesmente uma posição de produção de combustível lá na outra figura, passa a ser um ciclo completo de vida do energético. Nesse caso aqui, por exemplo, o combustível fóssil, né, para caracterizar o posto à roda. Ou seja, toda a emissão de gás de efeito estufa, mas eu posso utilizar a mesma tecnologia de avaliação de ciclo de vida para estudar eficiência energética, para estudar poluentes locais, como, por exemplo, NOx, material particulado, ou até para fazer uma análise de custo, tá? Porque a conta tem que fechar no final, né, para a sociedade. E eu posso ter a eficiência do ciclo energético de vida, portanto, a gente chama de posto à roda, e posso ter a eficiência da produção do veículo, sendo que eles se cruzam naquela etapa de uso. Tá? Então, como o veículo que foi produzido dessa forma usou a energia que foi produzida dessa forma. O cruzamento dessas duas vai me dar o que a gente chama de mobilidade sustentável, que se o combustível for de baixo carbono, pode ser chamada de mobilidade sustentável de baixo carbono. Então, essa forma de utilizar um combustível de baixo carbono de uma maneira econômica e socialmente sustentável é o nosso objetivo final. Bom, isso passa por uma série de etapas, começando pela escolha do tipo de energético que nós vamos usar. E essa é uma escolha que ela não pode ser relegada a uma discussão tábua rasa aí do que vai acontecer, porque nós temos vários tipos de fontes, né, dentro do ciclo dos energéticos. A fonte pode ser petróleo, mas pode ser energia eólica, pode ser solar, pode ser energia de biomassa, hidráulica, geotérmica, fósseis, nuclear. São várias fontes. Qual eu vou escolher? Bom, essa escolha ela passa por um critério combinado, que vai levar em consideração a disponibilidade e o custo de usar uma determinada fonte, a forma que eu vou usar para transportar essa energia, então são os vetores de energia, e o tipo de máquina que eu vou fazer uso dessa energia no final. Tá? E é interessante notar que nenhuma dessas fontes tem um conjunto de fonte, disponibilidade de fonte, emissão de gás de efeito estufa dessa fonte, com um vetor, com uma máquina perfeita. Né? Você não tem uma que apresente a melhor característica em todas as situações. Você tem que combinar. O que a gente sabe é o seguinte, uma característica fundamental hoje, além da questão de emissão de baixos valores de CO2, é a questão da portabilidade e da eficiência energética. Portabilidade é como é que eu faço a energia do vento chegar na roda? Como é que eu faço a energia geotérmica chegar na roda? Quanto custa isso? E quanto isso vai gerar de energia
de gasto de energia para fazer isso. Dentro dos vetores normais que eu tenho, até hoje, foi utilizado muito o calor, né? Então eu pego a biomassa, logo no começo da história da humanidade, que queimava o carvão, né? Produzia calor e usava o calor em máquinas térmicas, em caldeiras e etc. Isso foi evoluindo e passamos a utilizar outros tipos de fontes para gerar energia elétrica, e essa energia elétrica passou a utilizar outras máquinas, máquinas elétricas, motores elétricos, para gerar o trabalho. Agora, eu posso ter combinações aqui, cada vez mais complexas, de transformar esses vetores em outros tipos de energia. Vocês veem que hidrogênio, por exemplo, eu não coloquei como uma fonte de energia, porque o hidrogênio não existe livre na natureza. Você tem que produzir energia. E muitos consideram que o hidrogênio não é uma energia, é um vetor energético. É uma forma de conduzir a energia que foi produzida por um método desse. E pode ser utilizada diretamente, por exemplo, numa célula de combustível, ou pode ser utilizado para produzir um outro combustível, que tem uma portabilidade diferente. O que é portabilidade? É a facilidade de transportar a energia, seja por causa da densidade dessa energia, ou seja, maior quantidade de energia num volume menor, ou pelo fato de eu não precisar de uma tecnologia específica. E, por exemplo, para ser curto aqui, os combustíveis líquidos, por excelência, têm uma ótima portabilidade, né? Por isso que os biocombustíveis líquidos e os combustíveis derivados de petróleo sempre dominaram esse panorama até hoje. É muito mais fácil você transportar 1 litro de gasolina num galão do que transportar hidrogênio a alta pressão, ou liquefeito, ou fazer cabos para eletricidade, ou transportar calor de alguma forma. Então, a portabilidade é um fator fundamental na escolha do tipo de fonte de energia que nós vamos usar. E mais nós estamos migrando para máquinas de maiores eficiências, como elétrica e eletroquímicas. O que não quer dizer que não exista espaço para máquinas térmicas, que vão existir ainda por muito tempo. Mas elas, pelas próprias leis da termodinâmica, né, estão relegadas aí a uma eficiência menor. Mas vejam que várias dessas fontes aqui, por exemplo, biomassa, geotérmica, fóssil, para produzir, por exemplo, energia elétrica, através de uma termoelétrica, ela passa pela máquina térmica. Então, a energia elétrica, ela pode ter um caminho um pouco mais complexo e ser fornecida a partir de máquinas térmicas. Isso tudo tem que ser levado em consideração nessa escolha. O importante é que o energético tem que ter uma disponibilidade em quantidade de distribuição que seja necessária, que tenha uma boa portabilidade, como eu já disse, que seja segura, né? E aí nós temos problemas sérios com algumas dessas energias, e que tenha uma eficiência ambiental, ou seja, uma baixa emissão de poluentes locais e globais interessante. Por isso, a gente não pode descartar nenhum tipo de fonte energética. Tem umas que são muito boas em algumas das características, mas ruins em outras, né? Por exemplo, se fala muito do hidrogênio e se acredita que o hidrogênio será a grande fonte de energia no futuro. E com certeza o hidrogênio tem uma questão ambiental muito importante, um gás de efeito estufa muito baixo de emissão. Mas a portabilidade dele não é tão simples. Assim como não é simples a questão de segurança. Então nós vamos ter que tomar cuidados extras para utilizar hidrogênio, se comparado com outros tipos de energia que a gente usa hoje. Por causa disso, nós vamos descartar o uso de hidrogênio? Não. Nós simplesmente vamos vencer esses desafios. Então, todos os energéticos vão ter espaço se tratados da forma correta e no momento correto. Mas esse momento correto, que depende da disponibilidade, das tecnologias e do custo, vão ocorrer ao longo do tempo. Então, uma coisa muito importante na escolha dos energéticos é colocar na fila e ver quando é o momento mais interessante do uso de cada um deles. Tá? Além disso, a gente tem que lembrar que a questão ambiental, principalmente a questão de aquecimento global, ela é uma questão urgente.
nós temos um problema crítico hoje de redução de emissões de gás de efeito estufa. Então, se eu olhar, por exemplo, fazendo um exercício rápido, né? Nas máquinas que eu tenho disponíveis nesse momento, eu tenho veículos com motor de combustão interna, eu tenho veículos híbridos, eu tenho veículos elétricos. Do ponto de vista de eficiência energética, se eu olhar só o veículo e não o que eu gasto de energia para fazer a energia, mas se eu olhar só o veículo, tá? Eu posso ter uma ideia de que é muito melhor utilizar os veículos com uma eficiência energética melhor. Mas se eu passo a utilizar também combustíveis diferentes para gerar essa energia elétrica, por exemplo, a figura pode mudar. Se eu tiver, por exemplo, energia solar sendo feita a partir de células fotovoltaicas, eu posso ter energia gerando aí 10 a 20 gramas de CO2 equivalente por megajoule. Tá? Que é o chamado índice de carbono de uma determinada energia. Mas eu também posso ter a geração de eletricidade a partir de carvão, gerando até 400 gramas de CO2 equivalente por megajoule. É lógico que um veículo que esteja utilizando pouco combustível, né? Então tem uma eficiência energética alta, com baixa intensidade de carbono, vai ter uma emissão muito baixa. Mas se ele tiver uma alta eficiência energética, mas usar uma energia que tem uma alta intensidade de carbono, do ponto de vista ambiental, não vai resolver muito. Tá? E a forma de calcular isso é uma fórmula muito simples, é só multiplicar a quantidade de energia que eu gastei, então o consumo energético em megajoule por quilômetro, multiplicado pela intensidade de carbono do combustível que eu estou usando, do energético que eu estou usando, em gramas de CO2 equivalente por megajoule. O resultado final, o gás de GE, aqui, se eu estiver trabalhando, por exemplo, com um veículo, então, se eu utilizar a comunidade de trabalho à distância de 1 quilômetro, tá? Nós vamos ter a eficiência ambiental do posto à roda desse veículo. Tá? E, no final, se a gente olhar bem, a eficiência ambiental do posto à roda é como eu usei o combustível. Então, com qual eficiência eu usei um combustível com determinada intensidade de carbono. Ou seja, a eficiência ambiental, posto à roda, é a mesma do ciclo de vida do energético. Bom, como eu já disse, né? Se a gente então combina os dois, se eu usar um veículo com motor de combustão somente, um veículo híbrido, que já tem a característica de ser mais eficiente de combustão, porque como ele usa um motor elétrico para fazer a transmissão de energia para a roda, no momento da frenagem, ele consegue recuperar grande parte dessa energia. Ele já ganha 30% a mais de eficiência energética do que um veículo comum com motor de combustão interna. Tá? Ou um veículo elétrico que vai usar uma energia elétrica de diferentes fontes, a figura que vai me dar a emissão de gás de efeito estufa por quilômetro vai variar bastante dependendo do tipo de energético que eu use. Então, para fazer uma comparação rápida aqui, nós estamos falando, por exemplo, de um motor de combustão utilizando etanol, que pode ter figuras tão boas quanto um veículo elétrico utilizando uma energia elétrica de uma matriz bastante limpa, que é o caso do Brasil, por exemplo. E sendo muito melhor do que um veículo elétrico sendo utilizado na Europa, onde existe uma grande porcentagem da energia que ainda é gerada por termoelétricas, principalmente ainda a carvão, até depois da guerra, piorou aí essa questão. Então, a análise tem que ser feita de uma forma conjunta, levando em consideração a eficiência energética e ambiental. Tá? E, vejam, a eficiência energética ela é tão importante quanto a ambiental, principalmente no momento que nós estamos substituindo energia suja por limpa. Quanto mais energia eu precisar, maior vai ser a participação das termoelétricas, por exemplo, na nossa matriz energética. E através da melhoria da nossa eficiência energética, a melhora da nossa eficiência energética, eu reduzir a quantidade de energia elétrica necessária, eu vou poder usar mais energia limpa e desativar mais termoelétricas. Portanto, é importantíssimo
trabalhar para reduzir o consumo energético, ou seja, aumentar a eficiência energética. Tá? Essa equação que eu mostrei antes, de GE é igual ao produto do consumo energético multiplicado pela intensidade de carbono, e como eu disse, é a emissão de gases de efeito estufa do posto à roda, ela pode ser colocada num gráfico, né? Ela pode ser representada graficamente através de uma reta que passa pela origem. Se eu puser aqui no eixo vertical GE, puser no eixo horizontal o consumo energético, notem que quando eu estou com o veículo parado, eu não gasto combustível, também não emito nenhum gás, e depois a emissão de gás vai ser diretamente proporcional ao consumo energético através de uma reta que é característica do combustível. Se isso aqui é uma constante, porque eu estou usando sempre o mesmo combustível, isso aqui vira uma reta. Então, a quantidade de gás de efeito estufa que eu estou emitindo é a eficiência ambiental, a quantidade de combustível que eu estou gastando vai me dar uma eficiência energética para uma determinada distância, e a inclinação dessa reta aqui, né, o coeficiente angular dessa reta, é a intensidade de carbono. Então é fácil imaginar que a inclinação dessa reta vai ser tanto menor quanto menos gás de efeito estufa esse energético emitir. Então, por exemplo, eu tenho aqui um combustível fóssil, linha azul, com uma grande intensidade de carbono. Se eu tiver um combustível renovável ou uma eletricidade com baixa intensidade de carbono, ele pode estar aqui. E se eu tiver uma matriz energética com vários energéticos? Aí eu posso fazer uma média ponderada de quanto ele tem de cada um e traçar a energia, a intensidade de carbono da matriz energética que eu estou querendo estudar. É o caso, por exemplo, da mobilidade, onde eu vou ter por muito tempo ainda veículos utilizando combustível fóssil, combustível renovável, energia elétrica de várias fontes, etc., com máquinas diferentes. Então, essa equação aqui, ou essa forma aqui, de analisar o efeito de diferentes energias, eu posso usar para estudar como eu posso misturar diferentes máquinas para transformar a energia e qual vai ser o efeito disso em termos ambientais em GE. Então, se eu pegar o mesmo gráfico, GE, em função de CE, vejam que eu tenho aqui várias retas. Tá? É só um exemplo em que eu tenho, por exemplo, uma gasolina C, um etanol hidratado, e se eu pegar num determinado ano, tá? Uma combinação de quanto de gasolina C se gasta, de quanto etanol se gasta, de quanto diesel se gasta, etc., eu posso estar falando da matriz energética do Brasil num determinado ano. Essas retas todas, elas dependem, portanto, da composição, de quanto eu gastei de cada combustível, inclusive combustíveis como o etanol, por exemplo, eles têm um índice de carbono que varia ao longo do tempo. O programa RenovaBio, por exemplo, tem uma diretriz de redução da intensidade de carbono do etanol, que vai passar aí de valores atuais da ordem de 28 até 30, na média, para valores em torno de 20. Portanto, é uma redução que vai fazer com que essa reta aqui fique cada vez mais deitada, né? Uma emissão menor de gás de efeito estufa. Tá? Eu poderia trazer essas retas todas até zero, todas elas vão passar aqui no zero, assim como, quando eu pensar no mix elétrico do Brasil, misturando as várias fontes de energia de elétrica no Brasil, também vou ter uma outra reta. Agora, o que acontece? Não adianta eu mostrar, por exemplo, o que vai acontecer quando eu usar gasolina em uma máquina qualquer que esteja aqui abaixo de um determinado ponto desse gráfico, porque as máquinas que usam gasolina, que são máquinas térmicas, motores, não têm uma eficiência térmica tão alta para entrar num determinado campo. Então eu limitei aqui o tamanho das retas a quase aonde as máquinas térmicas, no caso os motores de combustão interna, funcionam. Ou seja, dentro da área de eficiência energética desses energéticos, desse combustível. Da mesma forma, eu coloquei aqui
máquinas elétricas, que são os motores 100% elétricos, veículos elétricos, e veículos híbridos, mas com abastecimento externo. Eu chamo de veículo híbrido plug-in. Então, essas 3 retas aqui, olha, são um veículo plug-in utilizando gasolina, um veículo plug-in utilizando etanol, no caso da verde, ou a média do que vai acontecer com um veículo plug-in, por exemplo, usando um motor flex. Tá? Essa figura, que eu não vou me deter muito agora aqui, ela é fundamental para que a gente faça a escolha de quais as máquinas que nós vamos usar e quais os combustíveis que nós vamos usar. Lembrando que não existe uma solução única. O grande exercício que o Brasil tem que fazer é levando em consideração a eficiência energética de todos os tipos de máquinas que nós vamos ter disponível, a disponibilidade de vários tipos de energéticos diferentes. Então, nós estamos falando aqui de coisas técnicas, mas levando em consideração o custo de implementação de todas essas máquinas, que, por exemplo, primeira batida de olho, a gente fala assim, poxa, então vamos direto para veículo elétrico, porque ele tem uma eficiência muito maior do que os outros. É verdade. Mas quanto custa para produzir energia elétrica limpa para fazer esta linha aqui funcionar? Quanto custa para abastecer um veículo elétrico se eu vou precisar de uma infraestrutura a partir do momento que eu tenho veículos com abastecimento de eletricidade externa? Hoje eu já tenho um parque de abastecimento de veículos para gasolina, etanol, etc. Mas não tenho para veículos elétricos. Vou precisar de uma infraestrutura. Então, quando essa rede de infraestrutura vai estar disponível? Tá? Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração e fazer a melhor composição dessas alternativas para saber aonde eu estou localizado hoje e aonde eu quero chegar no futuro. Lembrando, só para terminar esse gráfico, que essas faixas de eficiência energética aqui, ou de consumo energético, na verdade, de vários tipos de veículos, depende do tamanho do veículo, tá? O valor aqui absoluto depende do tamanho de veículo. Se eu tiver um veículo mais pesado, é lógico que o consumo vai ser maior, tudo isso desloca para cá. Se eu tiver um veículo mais leve, ele se desloca para o outro lado. Eu só fiz aqui um caso de referência, um veículo médio, só para a gente ter uma ideia de valores do que isso representa. Agora, vai acontecer, como eu falei, na hora que eu for estudar como funciona o valor da minha emissão média dos veículos que estão na rua, por exemplo. Eu vou ter que pegar todos os veículos que eu tenho a gasolina com a sua eficiência energética, ou seja, com o seu consumo energético, e ver onde é que ele cai. Aí eu vou ter que pegar seus veículos que estão rodando só com etanol, se eu tivesse, por exemplo, veículos rodando só com etanol, e ver aonde ele cai dentro dessa reta com a eficiência que ele tem. Veículos plug-in, normalmente, eles são importados, então eles rodam mais com gasolina. Então eles estariam nesse ponto. Veículos elétricos, eles estão nesse ponto. Agora, como é que eu acho o efeito final de todos eles? Não é uma conta simples de fazer, porque cada um deles vende de uma forma diferente. A participação deles na frota é diferente. Então, eu vou ter que pegar a porcentagem de participação de cada um desses veículos na frota, fazer uma média ponderada da participação de cada um desses veículos na frota e chegar a um valor médio, tá, do que está acontecendo. Você desculpe, agora eu notei que esse ponto aqui saiu fora do lugar, ele devia estar aqui em cima dessa reta, que seria o consumo energético de um veículo, por exemplo, híbrido flex. Tá? Só para dar o exemplo, ele fugiu aqui na hora que eu transportei. Mas, de qualquer forma, este valor é o valor que eu vou ter que achar quando eu for utilizar esta análise para fazer uma composição das várias alternativas energéticas e de mobilidade que nós vamos ter disponível nos próximos anos. Esse é o exercício que a nova legislação brasileira vai ter que desenvolver. Bom, aí entra aquela questão, né, como eu já disse antes, que à primeira vista parece que a gente fala assim, olha,
Mas então, olhando isso aqui, é muito melhor a gente ir direto para veículos híbridos e elétricos, porque eles têm uma eficiência muito menor. E no Brasil, com a energia elétrica que eu tenho aqui, eles também têm uma emissão baixa. Mas vejam, por exemplo, que um veículo elétrico com esse consumo energético bastante baixo, ele tem uma emissão que também pode ser alcançada por um veículo com etanol. Então, se eu der uma puxadinha aqui na reta, mais ou menos vamos estar falando o seguinte, olha, um veículo híbrido que está nessa faixa aqui, usando etanol, pode emitir a mesma coisa que um veículo elétrico no Brasil. Então, por que eu vou descartar essa possibilidade se ele atende o meu objetivo final? Mas esse aqui tem muito menos energia. Só que tem o seguinte, ele custa mais caro hoje e ele precisa de uma infraestrutura que não está disponível ainda. Então é lógico que eu tenho que considerar as duas alternativas. E ao longo do tempo, o equilíbrio entre as duas vai mudar. Mas eu tenho hoje a possibilidade de combinar diferentes alternativas para chegar no meu objetivo final, que é a redução dos gases de efeito estufa. Mas aí começa aquela guerra de comunicação, a guerra de informações, né? Tudo que a gente fala, quando se refere a motor de combustão interna, parece que é velho. Ao passo que tudo que a gente fala, quando fala de veículos elétricos ou híbridos, parece que é novo. E a gente esquece que o desenvolvimento de motores de combustão interna não está parado no tempo. Ele anda também. Se a gente olhar, por exemplo, o que aconteceu e o que está acontecendo ao longo dos últimos anos, tá? Quando eu começo a falar de motores de combustão interna que estão no campo hoje, nós estamos falando de alguma coisa aqui com eficiência de 32%, e os veículos híbridos que já estão disponíveis no mercado já chegam a 45%, e existem já, não no Brasil, mas veículos híbridos rodando com eficiência de até 48%. Vejam que essa evolução, ela tem que ser levada em consideração quando eu fazer essa análise. Ao longo dos anos, o motor de combustão também vai evoluir. Então não estamos falando de alguma coisa parada do tempo. Eu não posso pegar o motor de combustão interna hoje para fazer uma projeção futura e falar assim, olha, este motor de combustão interna de hoje, aqui em 2030, comparado com o híbrido que eu tenho hoje, aqui em 2030, comparado com um veículo elétrico ou com motor, uma célula de carga, vai ser o mesmo. Este gráfico aqui, ele se move ao longo dos anos, porque as eficiências vão mudando. Então eu tenho que, quando chegar lá em 2030, eu vou ter que pegar a eficiência do motor de combustão interna de 2030, com a bateria de 2030, com os motores elétricos de 2030, com a célula de combustível de 2030 e fazer outra análise. Essa é a dificuldade de combinar vários tipos de tecnologia. Tá? Agora, o Brasil, diferente de outras regiões, ele tem um potencial que vai fazer com que essa análise seja mais ampla, porque ele dispõe já, desde algum tempo, de alternativas energéticas de baixo carbono que tendem a aumentar o seu protagonismo. Então, se no passado a gente falava no máximo de biodiesel limitado e etanol, hoje nós já estamos falando, por exemplo, que o Brasil tem um potencial de biometano, biogás, que é quase tão grande quanto a produção de diesel desse país. Nós podemos substituir todo o diesel por biometano, por exemplo. Nós temos possibilidade de produzir energia elétrica baixa intensidade de carbono cada vez maior. Nós temos condições de produzir etanol, além do etanol de cana, produzir etanol de milho, etanol de segunda geração, tá? Com uma pegada de carbono auditada e muito baixa. Nós temos cada vez mais biodiesel disponível. Isso tudo não pode ser jogado fora. Eu tenho que trabalhar com todas essas variáveis para, no futuro, utilizar tudo isso e ainda adicionar coisas como, por exemplo, produzir etanol com captura de carbono. Eu posso pegar todo o CO2 gerado na fermentação do açúcar, né, para a produção de etanol, eu posso pegar todo esse carbono e enterrar, por exemplo. Isso vai me dar um crédito de carbono altíssimo para vender no mercado internacional
e um efeito ambiental muito importante. Eu posso produzir hidrogênio a partir da energia elétrica limpa que nós temos. E também esses combustíveis, essas bioenergias, são caminhos importantes para obtenção de combustíveis avançados de aviação, com baixa pegada de carbono. Lembrando que a aviação é o maior gerador de gás de efeito estufa do transporte. Não é nem o transporte veicular, seja comercial, seja de passageiros, nem o transporte marítimo. O grande gerador de gás de efeito estufa no transporte é o transporte aéreo, que também é o mais difícil de resolver, né? Porque você não pode estender um fio para um veículo elétrico, a bateria é sempre muito pesada, nós temos que ter uma confiabilidade grande no funcionamento das máquinas e, portanto, o combustível de aviação renovável que pode ser usado nas turbinas atuais vai ter um valor muito grande no futuro. É lógico que essa característica que o Brasil tem de dispor dessa grande quantidade de bioenergia faz com que a gente tenha que ter uma visão estratégica diferente de outros países. Nada contra aqueles países que não dispõem dessas alternativas e que têm um caminho já traçado e mais fácil. Mas nós, no Brasil, nós podemos ter linhas diferentes para veículos leves, por exemplo, já que a questão do gás de efeito estufa ela é crítica, ela precisa ser resolvida logo, nós podemos melhorar a eficiência dos nossos veículos flex fuel, chegando até veículos flex fuel híbridos, com emissão cada vez mais baixa para antecipar a emissão, a redução das emissões de gás de efeito estufa no transporte, e no futuro, já a médio e longo prazo, combinar isso com veículos elétricos 100% ou eletrificados, utilizando vários tipos de energia diferente. Então a nossa estratégia para veículos leves pode ser diferente do resto do mundo. Ela não é mais atrasada ou mais adiantada, olhando do ponto de vista de objetivo. Se o objetivo é a redução do gás de efeito estufa, por que não? Para veículos pesados, eu também posso ter caminhos diferentes. Lembrando que, para veículos pesados, não está claro no mundo inteiro qual vai ser o melhor caminho, tá? Ainda não existe uma solução que você fala, não, vai ser elétrico ou vai ser hidrogênio. Existe uma tentativa de se fazer com que o hidrogênio seja uma solução mais utilizada para veículos pesados. Motivos óbvios, né? Você põe um veículo elétrico com bateria é um elemento pesado, ele está roubando carga útil do veículo. Portanto, vai ser difícil você ter veículos elétricos de carga, tradeiros, usando bateria. Você pode ter ônibus elétricos urbanos, você pode ter veículos de entrega urbano elétricos, mas uma eletrificação tem que ser estudada, onde ela faz sentido, né? E, quem sabe, nós vamos continuar ainda com o uso de motores do tipo diesel por muito tempo, usando combustíveis mais limpos, como um combustível biodiesel, frações maiores, combustíveis sintéticos e até óleos vegetais hidrocacreados, que a gente chama de HVO. Tá? Agora, estabelecer qual é a nossa rota tecnológica em termos de energéticos é um trabalho que só nós vamos fazer por nós. Ninguém vai fazer se a gente não. Portanto, ele é fundamental dentro dessa perspectiva de fazer uso dos potenciais brasileiros. Aí a gente escuta falar muito, poxa, mas o resto do mundo está indo para veículos elétricos, veículos eletrificados, nós vamos ficar para trás? Bem, eu não sei bem o que significa ficar para trás, né? De novo, quando o objetivo final é a redução das emissões de gás de efeito estufa, e se eu posso fazer isso mais rapidamente, utilizando o bioenergia com as máquinas atuais, eu não estou ficando para trás, eu estou ficando para frente. Mas é lógico que isso tem que evoluir. Mas quem dispõe dessa alternativa hoje tem a vantagem de poder esperar. Esperar para quê? Olha, essa figura que está na tela, ela foi retirada num paper publicado agora, em março de 2003, pela Springer, no Jornal Internacional aí da Análise de Ciclo de Vida. Tá?
Ele é extremamente recente. E ele faz uma análise dos diferentes tipos de bateria utilizando o lítio. Tá? Desde as baterias de lítio mais antigas até as novíssimas baterias de lítio enxofre, utilizando o que eles chamam de bateria de estado sólido, Solid State, SS, baterias de lítio com sódio. Ele faz uma comparação dessas várias tecnologias, lembrando o seguinte, várias delas aqui, mais ou menos até esse ponto, já são comerciais, outras estão mais perto de serem comerciais, mas elas não estão totalmente comerciais, tá? Mas até aqui nós temos baterias comerciais, e todas essas aqui estão em desenvolvimento. E algumas mais próximas da parte de comercialização, outras menos próximas, né? Mas eu diria que todas elas estão naquela fase, se você perguntar para o diretor de pesquisa da empresa, ele vai falar assim, olha, daqui a 5 anos elas vão ter que estar comerciais. Essa é a frase padrão que diz o seguinte, olha, o tempo é curto o suficiente para não me cortarem a verba de pesquisa, mas longo o suficiente para eu mudar de ideia se não der certo alguma coisa que eu estou fazendo. Então ainda existe uma incerteza de quando essas alternativas vêm para a prática comercial, mas um dia elas vão chegar. E será que vale a pena, então, eu investir para quem vai começar agora em produzir tecnologia com essas baterias, sabendo que tem alguma coisa no forno que pode ser muito melhor? Vamos olhar o que acontece, por exemplo, em termos de peso específico. Em watts-hora por quilo de uma bateria atual com a bateria mais moderna que pode ter lá no futuro. Simplesmente, a densidade energética vai dobrar. Tá? Vai dobrar. E a massa, o peso dessa bateria, que é um negócio muito importante, vai passar de 430 quilos para a mesma capacidade energética para 221 quilos. Ou seja, vai cair pela metade. Uma diferença tão grande assim, sendo que nos estudos que estão sendo realizados nesse paper, o potencial de redução de custos também é muito importante. Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas pela própria utilização de materiais, de eletrodos mais baratos, uma produção muito mais fácil, etc., o preço da bateria deve cair muito no futuro. Será que vale a pena eu entrar nessa tecnologia agora ou esperar um pouco a curva de aprendizado acontecer? Seja do ponto de vista técnico-econômico, seja do ponto de vista ambiental. Porque essas baterias que são produzidas hoje, elas têm uma emissão de gases de efeito estufa e outros elementos tóxicos, né, que são normalmente avaliados na análise de ciclo de vida, muito piores, também da ordem do dobro, até mais, do que acontece com as baterias no futuro, de lítio e enxofre. Então, por todos esses indicadores, eu acho que a gente deveria pensar, quem dispõe de uma alternativa atual não deveria fazer o uso dessa alternativa enquanto espera a curva de aprendizagem dos veículos elétricos se consolidar, até porque é muito importante que a gente planeje também a produção desses elementos. A gente não pode ficar dependente depois de baterias. Esse é um problema geopolítico, inclusive, né? Eu não posso ficar dependente de ter um elemento tão importante quanto baterias, do qual eu vou depender 100% para a importação. Eu tenho que pensar na produção local. E a produção local também é importante, porque se eu faço aí o turismo de matéria-prima e de baterias entre os lugares de produção de matéria-prima, né? Extração da matéria-prima, produção da matéria-prima, uso, reciclagem, etc., eu vou adicionar uma quantidade muito grande de gases de efeito estufa ao processo. Acaba não adiantando muito esse efeito. Então, qual é a saída? Olha, aqui embaixo, nesse mesmo trabalho, sempre, ele traz uma comparação de veículos 100% elétricos, BEV, veículos híbridos, plug-in, PHEV, e veículos híbridos. Porque no futuro, todos os veículos serão eletrificados, ou seja, no mínimo ele vai ser híbrido. A energia vai chegar na roda através de motores elétricos, porque é mais eficiente do que só motor de combustão interna. E quando freia, joga energia fora. Então,
Essas vão ter as 3 vertentes futuras. Tá? E você veja que para um motor, para um veículo com powertrain totalmente elétrico, um BEV, dependendo da autonomia que você quer, você vai ter que ter um tamanho de bateria diferente. Para uma autonomia pequena, que é os chamados veículos urbanos, City, normalmente está se usando uma bateria de 40 kWh. Para um veículo que tem uma alternativa de mais rodoviário, uma autonomia equivalente a uns 400, 500 km por abastecimento, nós estamos falando de 60 kWh. Se eu caio para um PEV, tá? Dependendo da estratégia que eu uso nesse veículo plug-in, o tamanho da bateria já cai muito, olha. Vai para 9 a 14. Nossa, é menos de um terço, né? Pelo menos de um terço do que eu uso aqui, normalmente, para a mesma categoria. Agora, olha o que acontece com a bateria de um veículo híbrido não plug-in. Eu estou falando de 40 para um veículo elétrico, ela vai para 0,9 aqui. Tá? Eu estou falando para um veículo grande de 60, ela vai para 1,3. Aliás, 1,3 é o tamanho da bateria do Toyota Corolla híbrido no Brasil. Tá? Eu estou falando de, olha, uma redução de quantas vezes aqui? Vou fazer a conta, mas é umas 45, 50 vezes menor a bateria. Espera um pouquinho. Mas a bateria é o elemento mais caro de um veículo. Chega a custar até 40% do preço do veículo. E a bateria é o elemento mais sensível em termos de logística, produção, etc. E a bateria é a que mais depende de materiais raros e caros. Nós vamos ter uma deficiência de produção nos próximos anos. Será que não faz mais sentido trabalhar, no nosso caso, que eu disponho de um combustível para motores de combustão interna, eu posso usar sem um abastecimento externo, de baixo carbono. Então eu vou reduzir a emissão de gás de efeito estufa, tá? Tanto quanto eu reduzo aqui. Será que não vale a pena eu começar com essa alternativa, usando baterias muito pequenas, mais baratas, portanto, com tecnologias que eu posso produzir aqui, com pouca dependência de importação, e ao passar do tempo, eu passar para outras alternativas? Então essa é a rota tecnológica que a gente tem que pensar para o nosso futuro. E esse é o grande estudo, né? E aí, de novo, né? A gente tem que pensar que não é que nós vamos pegar o veículo de hoje, velho, e adaptar para ele ser elétrico, né? No mundo inteiro, o que aconteceu? Todo mundo passou pela situação de sair da plataforma atual, ou até a plataforma no Brasil atual, mas nos outros países já um pouco até passada, que era feita para motor de combustão interna, e que daí eles hibridizaram, ou seja, pegaram a plataforma atual e adaptaram para ser um veículo híbrido, colocaram algumas baterias e um motor elétrico para fazer a tração, mas o motor de combustão ainda era o mesmo do que aqui, tá? No mesmo tamanho, no mesmo jeitão, e ele poderia ser plug-in ou não, se eu quisesse abastecer externo ou não, até que eles estão chegando no mundo inteiro numa nova plataforma, que é um veículo elétrico. Ele tem um monte de bateria abastecida externamente e que tem motores elétricos nos eixos para gerar o movimento. Será que eu vou ter que fazer esse no Brasil, se eu tiver que esperar um pouco para fazer o veículo elétrico? Eu vou fazer esse caminho? Não. Eu vou fazer um outro caminho. Eu vou fazer uma evolução reversa. Eu vou partir desse veículo elétrico aqui. O que é esse veículo elétrico hoje? Fazendo uma comparação tosca, né? É uma prancha de skate, certo? Você tem uma base que é só bateria. Um monte de bateria numa prancha. E um motorzinho elétrico em cada eixo. Né? Sendo muito simplista, é lógico. Aí no futuro eu posso pegar esse veículo que já foi desenvolvido nativo elétrico, portanto bastante simples de construção, e fazer o contrário. Eu posso tirar a bateria dele. Eu posso, dessas 6 baterias, deixar uma só e colocar um motorzinho especial, não mais aquele motor complicado que precisava tocar sozinho o veículo, mas um motorzinho pequeno que vai estar ligado num gerador de energia elétrica pequeno, que é usado para carregar uma bateria muito menor que a do veículo elétrico e toca esse veículo com uma
configuração híbrida. Tá? Mas esse híbrido aqui não vai ser esse híbrido aqui. Não vai ser adaptado. Nós vamos motorizar a plataforma elétrica. Então, a gente pode esperar a curva de aprendizagem e fazer os nossos investimentos lá na frente. Sendo que eu posso fazer esse investimento para pôr um motor de combustão interna, ou eu posso, por exemplo, pôr uma célula de combustível mais tarde. Eu posso variar o número de baterias e fazer ele plug-in ou não. Portanto, esta nova tecnologia aqui é que seria a nossa tecnologia de futuro e que tem, então, a característica de nos deixar dentro das correntes mundiais de desenvolvimento, mas apostando numa tecnologia de longo prazo. Isso tudo porque eu disponho hoje de uma alternativa energética de baixo carbono que pode me fazer esperar, pode me deixar esperar esse futuro. Tá? E com isso, a nossa rota tecnológica poderia ser diferente da do resto do mundo. Eu não preciso ir direto para veículos elétricos, eu posso passar do que já está acontecendo hoje, de fazer veículos flex cada vez mais eficientes, posso começar com um grau baixo de eletrificação, ainda não tendo um motor elétrico que toque o veículo sozinho, mas eu posso eletrificar toda uma periferia, por exemplo, eu posso fazer um veículo com bomba de água elétrica, bomba de óleo elétrica, com ar-condicionado elétrico, etc., para aumentar a eficiência desses motores, chegando até o ponto que eu posso fazer um veículo híbrido, flex, ou até uma eficiência muito grande com etanol, fazendo com que eu tenha cada vez mais eficiência energética, menor consumo, usando cada vez mais os combustíveis de baixo carbono. E quando eu chego nesse ponto, eu pulo direto para aquela engenharia reversa e pegar tudo que o resto do mundo já fez para desenvolver veículos híbridos, híbrido plug-in e elétricos muito desenvolvidos. Eu pego toda essa tecnologia que já está madura e uso na combinação que mais me interessa aqui. Porque hoje, venhamos e convenhamos, com os nossos volumes de produção baixos, com a nossa situação econômica e com os investimentos necessários para fazer veículo elétrico, ninguém vai produzir esse veículo aqui. Nós vamos ter, no máximo, a montagem, CKD, de veículos elétricos e talvez de híbridos no país. Isso vai ser uma desindustrialização enorme. E se a gente lembrar lá do início da nossa conversa, que não adianta ter só um veículo de baixa emissão, eu preciso ter quem possa comprar esse veículo, ele precisa ser acessível. E para poder comprar o veículo, ele precisa ter emprego, ou seja, eu tenho que produzir aqui, então não tem emprego, né? Esta rota tecnológica é a que melhor preenche as condições de sustentabilidade. Lembrando que não é só o Brasil que está nessa etapa aqui, não. Vários países, para não dizer a maioria dos países, não vai ter tão cedo dinheiro para poder investir numa eletrificação pesada. Portanto, essas soluções elas podem ser exportáveis. Nós estamos vendo aí países como Índia, alguns outros países da Ásia, Tailândia, e temos o continente inteiro, como a África, a própria América Latina, que vai ter muita dificuldade de partir para a eletrificação direta. Portanto, esses conceitos fazem sentido para se criar uma outra via alternativa à eletrificação radical da frota. A veículos elétricos, melhor dizendo. A eletrificação sempre vai existir. Mas a eletrificação radical no sentido de termos só veículos elétricos. Fácil de ter. Isso pode se aplicar também para veículos pesados. Tá? Nós podemos ter, para veículos pesados, uma rota muito parecida, com a possibilidade adicional e necessária. Em veículo pesado, você tem tanto tipo de aplicação diferente que o que faz sentido, por exemplo, para um caminhão de entrega urbano, dificilmente vai fazer entrega para um caminhão cegonheiro. Né? Então, eu tenho que ter várias ferramentas para me permitir analisar quais as melhores soluções que existem. Essa característica não é uma característica nacional. Isso já acontece. Estados Unidos, por exemplo,
tem uma ferramenta que chama Aflit, e ela é disponível, inclusive, na internet. Você pode baixar da internet, tanto planilhas Excel quanto usar online, planilhas que vão fazer análises sociais, econômicas e ambientais, portanto, análise de sustentabilidade de várias alternativas de veículos comerciais. Então, por exemplo, você vai fazer uma análise de um veículo escolar, tá? Então, a frota escolar da cidade de Campinas. Será que vale a pena fazer essa frota escolar movida a biometano? Campinas tem, por exemplo, uma fonte de biometano enorme, não explorada, e quer usar. Será que vale a pena fazer uma frota de veículo escolar com biometano? Essa ferramenta te permite calcular essa frota usando biometano, usando etanol, usando biodiesel, usando o próprio diesel, e sendo elétrica, sendo híbrida. Ela vai fazer uma análise e no final dessa análise, numa planilha muito simples, sai lá o uso de petróleo, ou seja, o quanto você deixou de usar petróleo, o quanto você substituiu, o quanto você está emitindo de gás de efeito estufa a menos, quanto você está emitindo de poluição local a menos e qual é o tempo de payback dessa alternativa que você está estudando. Você pode pôr numa mesmo gráfico de Excel, uma coisa muito simples, 4 ou 5 alternativas. É assim nos Estados Unidos que se faz a subvenção econômica de programas de substituição de óleo diesel. Então, cidades ou regiões podem fazer essa análise e chegar à conclusão, por exemplo, que para o caminhão de lixo da cidade vale mais a pena ser elétrico. Aí o governo paga uma parte do investimento, a cidade paga outra parte do investimento, o operador paga outra parte, e aí se viabiliza programas de substituição energética de baixo carbono, com sustentabilidade. Isso é o que tem que ser feito também para o Brasil, porque nós estamos, assim como nos Estados Unidos, situações totalmente diferentes. Disponibilidade de energéticos, o que é verdade aqui não é verdade na Amazônia, por exemplo, não é verdade no Sul, e de infraestrutura. Finalmente, né, em resumo, eu não vou ficar lendo todo esse resumo, e a apresentação vai ficar à disposição de vocês, mas agora há pouco a gente estava conversando sobre esse assunto no podcast. Fizeram uma pergunta aí do que é necessário fazer para que tudo isso aconteça, aí surgiu uma figura que eu acho que, para que tudo isso aconteça, o que é importante é que a gente confie no nosso taco. A gente tem que ter a certeza de que nós temos valor nas mãos, nós temos alguma coisa de muito importante que a gente não pode deixar passar. A gente não pode confundir interesses comerciais e dificuldades com os nossos objetivos finais de sustentabilidade. E a gente tem que considerar que esses objetivos, em vez de falar que tudo isso é muito difícil, vamos falar que tudo isso é muito trabalhoso. A gente não pode ter medo do trabalho. A gente tem que encarar isso como um desafio e fazer acontecer. Isso só depende da gente. Né? Então, acho que se tivesse que deixar uma mensagem final para essa apresentação, vamos passar giz no taco. Tá? É isso aí. Obrigado.